De volta com a Economia e Negócios, conversando sobre arbitragem como uma forma de resolver conflitos no mundo empresarial. Após um processo desgastante de arbitragem, muitas empresas buscam uma recuperação. Qual a forma de você recuperar uma empresa? Quem é responsável sobre tudo isso? Como é que isso acontece? E é isso que eu vou discutir com os meus dois convidados desses próximos blocos. O Fábio Astrauskas e o Dr. Rafael Marinângelo. Obrigada a ambos por estarem aqui. Obrigado. Quando a gente falou bastante sobre arbitragem, mas ficou muito claro o quanto isso acaba sendo restrito a algumas áreas ou alguns tipos de negócios. Você teria uma forma de pensar que isso pode ampliar ou pode ser algo efetivo para qualquer tipo de negócio? Bem, primeiro, Fátima, eu não vejo que a arbitragem seja restrita a algum tipo de negócio especificamente. Eu acredito que esse é um mecanismo muito interessante, que começa a ser mais desenvolvido aqui no Brasil e que pode ser aplicado em diversas áreas, para diversos portes de empresa, em situações bastante diferentes. O caso da recuperação judicial e da recuperação de empresa é que talvez seja um modelo onde a gente Eu já vou querer entrar nessa parte, mas antes eu queria te perguntar, quando você diz qualquer tipo, você tem visto de que áreas a que áreas? Vai, assim como a doutora Ana Cláudia falou antes, que a gente, quando fala de alguém do judiciário, que tem que entender desde culinária, física, quântica, a minha pergunta é mais ou menos essa para você. De que a que você tem visto? Quando eu tenho visto arbitragem aqui no Brasil, ainda está bastante focado em empresas de porte maior. Né? Tá. E aí, setores diversos, tanto na área de indústria pesada, e esses contratos de longa duração são contratos onde as cláusulas de arbitragem já estão previstas. Pedindo a complementação, você concorda? É isso que está acontecendo? Concordo, ainda Fátima. Restrito a empresas de maior porte? Concordo porque as empresas de maior porte, elas têm um maior conhecimento do que seja arbitragem e como funciona o processo arbitral. As pessoas físicas, elas procuram optar pelo Poder Judiciário porque é aquele conhecido. Uhum. E eles já sabem como é que funciona, qual vai ser o tempo, qual vai ser o custo, e isso traz uma margem de segurança para eles. A doutora Ana Cláudia falou do custo maior na arbitragem do que no judiciário. Por quê? E quanto é esse maior? Na verdade, o custo na arbitragem ele não é necessariamente maior do que no judiciário. Só que para você fazer essa conta de modo correto, você tem que levar em consideração não apenas aquele dinheiro que você desembolsa no momento do processo arbitral ou durante o processo arbitral, mas também levar o custo de oportunidade, o fato do dinheiro ficar parado por muito tempo, até que um litígio judicial se resolva. Claro, ou até isso pode levar 10 anos. Exatamente. Ou até o fato de que o judiciário pode vir a demorar tanto que aquele resultado que você vai obter, ele é simplesmente inexequível, você não resolve nada. A gente falou da questão da recuperação, que é outra arma, no bom sentido, né? Extremamente salutar para a resolução também, porque uma coisa é a empresa, faliu, fechou a porta. Agora, pediu concordata, era um sistema muito injusto, né? A recuperação tem sido uma coisa que você acha que está alavancando a economia na medida em que não trava as operações? A ideia inicial do projeto de lei, que acabou se transformando na Lei de Recuperação e Falências de 2005, né, uma lei razoavelmente, para termos jurídicos, né, recente, ela tinha no arcabouço toda essa intenção que você acabou de descrever, de melhorar a relação entre as empresas, facilitar a resolução de um estresse de uma empresa, evitando, né, diminuindo o número de falências. Eu vou te interromper pelo seguinte, eu detesto quando o convidado meu fala isso. Por quê? Porque eu luto para fazer alguma mudança e eu lembro quantos e quantos programas ao longo de anos eu fiz para defender. E você está querendo me frustrar, dizer que não está dando certo, é isso? Não, pelo contrário. Eu acho que a recuperação judicial ela teve um avanço muito importante com relação à lei de concordato e falência antiga, né? Que era de 1945 e que precisava de uma reforma. Assim como a nossa reforma tributária, que é a minha outra novela. Mas, enfim, deixa essa parte. Mas, enfim, mesmo com todo esse avanço, e talvez até pela novidade da lei, pela novidade que isso traz
como foi discutido aqui anteriormente, né, por juízes que não têm um conhecimento específico para atuar dentro de um ambiente de recuperação judicial, tem muito que se caminhar ainda, tem muito que se melhorar, né, e talvez até incluir dentro da recuperação judicial algumas práticas que hoje estão bem mais avançadas no campo da arbitragem, né, que é dar um exemplo possível de ser colocado e que não é feito. Dentro da recuperação judicial é previsto legalmente a figura de um administrador judicial. O administrador judicial pode ser uma pessoa física ou jurídica, com formação em direito ou não, assim como no caso do árbitro, né, da arbitragem, né? Mas ele não tem uma função nem próxima daquela que um árbitro de uma arbitragem tem. E eu acho que ele poderia incluir, dentro da lei, a gente poderia incluir algumas funções para o administrador judicial, que nada mais é do que uma pessoa que acompanha o processo para o juiz. Ou seja, porque como esse administrador, ele lá é colocado para equacionar o problema, quer dizer, não deixar a empresa ficar insolvente, não deixar... Ele teria que ter também o poder de uma ação no final disso, isso? Essa é uma confusão importante dentro do ambiente de recuperação judicial. Embora o nome administrador judicial remeta à ideia de que ele irá administrar a empresa que pediu recuperação judicial, na verdade não é nada disso que o administrador judicial faz nesse ambiente. E porque não é essa a competência dele dentro da lei. O nome administrador judicial é um nome um pouco infeliz, porque na verdade o administrador judicial ele administra o processo da recuperação. Ele é o olho do juiz juiz. Ele é o olho do juiz dentro do processo. A administração continua nas mãos do devedor, no caso do requerente, a recuperação judicial, e ele poderia ter, sim, o administrador judicial, uma figura de intermediar o campo entre o credor e o devedor e os credores. E isso que é um avanço que eu acho que nós poderíamos incluir aí e trazer da arbitragem. Ou seja, em vez de a gente mudar o nome para simplificar o nome, é tornar a função real. Tornar a função um pouco mais próxima daquilo que aparentemente parece que existe na lei. Quanto vocês têm feito desses novos mecanismos conciliatórios, seja de arbitragem, de conciliação, de recuperação, como é que você tem atuado? E eu queria alguns casos seus para a gente estimular mais gente a menos ir para o judiciário e mais usar esses mecanismos de agilidade. Claro. Veja, hoje em dia está havendo um processo crescente de busca da arbitragem, Fátima. E isso por quê? Porque já se entendeu que o Poder Judiciário tem suas limitações e, na verdade, essas limitações crescem cada vez mais. Seja por problema de efetivo pessoal, seja pelo problema de que o juiz, de fato, não é um profundo conhecedor de todas as matérias, e existem matérias que demandam um conhecimento mais aprofundado. A questão do não conhecimento faz com que ele, inclusive, em muitos momentos, não consiga dar andamento para o processo, né? Ele não vai ter condições de julgar como efetivamente o processo poderia ser julgado. Talvez ele vá deixar de apreciar detalhes ou meandros que sejam cruciais à solução daquele litígio e, pela sua incapacidade, né, de avaliar aquilo como um técnico, ele vai acabar incorrendo em algum deslize. Isso pode acontecer. E por isso tudo é que tem crescido a questão da arbitragem. Vocês têm sentido... que casos você tem administrado? Você pode contar, se não, o nome da empresa, claro, e sigilo. Sim, eu vou contar os casos. Né? Principalmente no ramo da construção civil, a arbitragem tem ganhado muito fôlego. Por quê? De quem com quem? Veja, quando você tem o poder público, embora muitas empresas tenham interesse em que haja arbitragem, o que se tem é um certo receio do poder público de se submeter à arbitragem. Por quê? Porque, embora tenha se evoluído muito no sentido de entender que o poder público pode sim se valer da arbitragem, há muitos órgãos que acham que vão submeter um processo à arbitragem e eles vão ser questionados depois por um tribunal de contas ou por um ministério público de por que pagou ou não pagou uma eventual demanda que foi submetida à arbitragem quando poderia ou deveria ter sido submetida ao judiciário. Isso é uma mentalidade bem atrasada. Nós estamos falando, por exemplo, obras do metrô, então, seja uma municipalidade ou Estado, uma empresa de água, de eletricidade, é isso que você está falando? Exatamente isso. Mas nós temos casos com arbitragem. Né? Existem vários casos, por exemplo, de concessões de estrada, que já no próprio contrato já há previsão de que qualquer problema será dirimido
pela arbitragem. Idem pode, e já está acontecendo isso na questão da recuperação e em outras áreas, você acha? Não, na recuperação isso é um pouco mais difícil de ser implementado e a gente precisa estudar um pouco mais esse tema, porque a recuperação judicial trata de um devedor contra muitos e diferentes credores, né? Credores trabalhistas, credores financeiros, credores fornecedores de tamanhos diversos, com interesses diversos Mas e até por contratos isso que eu muito achei diferentes. que no caso do poder público parece um casamento perfeito, não parece? Parece. No caso do poder público, que inclusive não participa do processo de recuperação judicial, porque os tributos não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, a arbitragem talvez pudesse ser um caminho a ser, vamos dizer, adicionado, né, ao processo de recuperação da empresa. Uma delícia num programa como esse é que a gente sempre vai descobrindo coisas, facetas novas. Eu já descobri para o Marcos Riso, no bloco anterior, uma outra função para a atividade dele e acabamos de descobrir um possível caminho para o poder público fazer negociações, etc. e tal. A gente vai continuar aqui no papo no próximo bloco. De volta com Economia e Negócios. Eu tenho por lema sempre aqui mostrar para vocês soluções. A gente não quer ficar em problema, problema, problema. Este programa de hoje é absolutamente perfeito por isso. Nós temos no Brasil um grave problema que é o judiciário que anda de forma muito lenta e, como eu disse logo na abertura do programa, lentidão faz o sistema ser injusto e ineficaz. Mas o que nós estamos mostrando é a possibilidade, o que já está ocorrendo com os mecanismos, os vários mecanismos, arbitragem, conciliação, recuperação judicial, formas de fazer as coisas andarem. Você sente isso, Fábio, que de fato tem ocorrido uma agilização da economia por conta de um processo de tudo mais fácil nessas áreas de resoluções de problemas jurídicos? Ou estou sendo otimista eu acho que demais? Ainda estão sendo otimistas, né? Mas eu acho que as iniciativas todas têm sido no sentido de se tornar mais ágil, não só os mecanismos que tem que recorrer à justiça pública, mas também esses mecanismos alternativos, né? Como a arbitragem, conciliação, a mediação. Acho que esse otimismo tem um fundo de razão para ter, né? Não um otimismo... e que também só a maturidade, né, desses sistemas vai mostrar, né? É um exercício. Quando a gente fala deste caminhar, a arbitragem é a ponta mais importante do processo lá em cima, mas você tem a conciliação e a mediação. Você tem vivenciado bastante esses dois outros, a conciliação e a mediação? Tem empresas que vocês trabalham que estão usando? Sim, muitas empresas estão usando e estão usando um outro método alternativo de solução de disputa, que se chama Dispute Board. É muito comum nos contratos, como o Fábio falou, aqueles contratos de longo prazo, na área de construção, em que você tem um corpo de 3 peritos, vamos chamar assim, que vão acompanhar a execução do contrato todinha e, portanto, estarão a par de absolutamente todos os problemas que ocorrem naquela execução de contrato e que, uma vez não alcançado um acordo entre as partes, essas partes vão se socorrer desse conselho e esse conselho irá dar uma opinião, um aconselhamento. Seria um parecer quase, aí no caso mais técnico, porque não é tão jurídico, uma recomendação, é isso? Muito bem colocado, uma recomendação, que vai dizer, olha, o ideal é que neste caso o ganho de causa, vamos dizer assim, seria conferido à parte A ou à parte B. Tá. E como essas duas partes, então, toparam acatar esses conselhos, elas acatam e isso é um processo muito célere, o que é vantajoso. Há dispute boards que resolvem questões complexas em apenas 145 não vamos dias. Em português, não, hein? Vamos ver, o pessoal tem que... Já ouviu? Dispute board. A gente chama de conselhos de disputas, resolução de disputas, conselhos de resolução de disputas. Ainda ficou grande, mas a gente vai chegar lá, vamos achar um nome. Agora, este tipo de ação, na sua opinião, tenderá a ser também delimitante do porte da empresa? Por que eu pergunto isso? Se a gente pegar o Brasil, 90% deste país está concentrado em micro, pequenas e médias
E quando a gente vê tanto todas essas áreas, vocês falaram, a gente está ainda falando de grandes, né? Por que isso? Por desconhecimento, como você falou logo no começo do bloco anterior, ou porque realmente acaba sendo só vantajoso se tiver um X de valor em questão? Eu acho que podem estar presentes as duas questões. Como a própria Ana falou aqui no bloco anterior, tem questões que o valor é tão pequeno que realmente uma arbitragem não compensa em termos financeiros. E o judiciário compensa, exatamente porque o valor é pequeno. Aquelas perdas que estão envolvidas na lentidão do processo, elas não impactam tanto o seu resultado. Né? Agora, há um fato também de que as empresas grandes estão sempre se adiantando em busca de soluções alternativas para fugir dessa morosidade do judiciário e dessa limitação, que é natural, não é nem só nossa, do nosso judiciário, é do judiciário dos países, de que o juiz não é um expert em determinados assuntos. E assuntos esses que demandam um expert no julgamento. No julgamento. Na área eu queria duas opiniões suas ao mesmo tempo, de recuperação em si, e porque a gente abordou muito pouco, mas tem sido um recurso muito forte, a da primeira instância, da antiga primeiras causas, que envolve pequenos, principalmente esse que eu falei, que é aquele prestador de serviço, é um tapeceiro, é um encanador, que teve, ou alguém fez contra ele, ou ele com relação a alguém. Você acha que isso também vai caminhar bem, tanto na área da recuperação para o pequeno e médio, quanto essas instâncias de resolução de menor valor? Para que a gente não seja injusto com a lei, né, a lei prevê, a lei de recuperação judicial e falências, ela prevê, ela tem um artigo, um capítulo, não um artigo, um conjunto de artigos, um capítulo voltado para pequenas e médias empresas, onde há uma simplificação do processo, do ritual processual de recuperação na empresa para esses casos de pequenas empresas. A lei brasileira tem um limite disso, de pequenas? Não, são pequenas e médias empresas e basta que seja uma pessoa jurídica, né? Tá. Então, diferentemente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que prevê a falência da pessoa física, né? A lei nossa brasileira não prevê a falência de pessoas físicas ou de profissionais autônomos, né? Então, esses artigos, essas pessoas, esses profissionais não estão protegidos pelo instrumento de recuperação judicial, por essa legislação. Vamos ter que avançar nisso também e talvez recorrer ainda, né, ao antigo Tribunal de Pequenas Causas, que realmente, para casos pequenos, né, como o Rafael disse, é muito difícil a gente encontrar soluções. Os pequenos sofrem, né? Os pequenos sofrem. E é engraçado porque, diferente de alguns países, como, por exemplo, a Itália, onde o pequeno foi... enfim, foi considerado como o cerne da economia do país, o Brasil parece às vezes que não, né? Ele deixa ainda o pequeno sofrer bastante, não deixa? E tem, né? Eu acho que o Rafael pode abordar melhor esse assunto, mas a gente ainda tem uma lei que, na prática, ela acaba protegendo ou sendo utilizada mais para as pessoas que têm maiores recursos, que têm melhores condições de atingir, né, de alcançar esses seus direitos legais. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que na prática a lei é muito bem intencionada, mas na prática o que se vê é que aquele que está mais municiado, né, de conhecimento ou mesmo de recursos financeiros, ele consegue usufruir melhor daquilo que a lei propicia para ele. Explique isso, a gente tem que ser justo numa coisa. Isso acontece em qualquer área do espectro cultural, social e econômico, né? Não é uma prerrogativa do judiciário que a gente tanto fala mal. Para finalizar, eu acabei de dizer a frase do judiciário que a gente tanto fala mal. É hoje aí um dos poderes mais questionados, né? Já que os outros poderes praticamente foram para a lata do lixo, que ninguém quer saber, o judiciário ainda é questionado, mas por esse aspecto. Você é animado com uma melhoria ou com a sensibilidade da população em ver um judiciário que faça justiça? E a pergunta vale para os dois. Com relação
sensibilidade da população, eu não tenho instrumentos para te responder. Eu vou dar a minha sensibilidade, né? Eu acho que o judiciário, a gente tem uma impressão e a gente às vezes é muito rigoroso conosco, né? A gente tem achar que no Brasil as coisas não andam e que nos outros lugares andam melhor do que no Brasil. Eu acho que nós andamos porque nós desenvolvemos e nós avançamos depois dos demais, né? A nossa independência foi feita muitos anos depois da independência americana, por exemplo, milhares de anos depois dos europeus, né? Então, quer dizer, nós somos muito recentes. É questão de evolução mesmo. É questão de evolução e nós estamos caminhando no sentido de melhorar, né? Um exercício contínuo. Eu sou otimista nesse sentido, sem ser um otimista babão, né? Mas um otimista pé no chão. Acho que a gente vai avançar. E você, Rafael? Eu também. Eu sou entusiasta e acho que o Poder Judiciário é extremamente importante. Embora a gente tenha falado aqui que, como em todas as áreas, o menor ou o mais fraco nunca tem exatamente aquilo que poderia extrair de um serviço, o Judiciário é o último recurso do cidadão, né? É ele quem vai proteger o cidadão contra todas as outras esferas de governo e é ele quem vai socorrer o cidadão contra ele mesmo, né? Ou ele na sociedade. Então, eu realmente acho que o Judiciário é extremamente importante, sou entusiasta do Judiciário. Agora, é o que o Fábio falou, está em constante evolução, tem que se aprimorar e alcançar. E por isso que nós estamos aqui, né? Porque Sem eu acho dúvida. que eu quero, só para a gente deixar absolutamente claro, também sou otimista, pé no chão, sou entusiasta e jamais quero criticar sem ter fundamentos. Quando eu falo, é porque a busca... Quando eu falo desse judiciário fragilizado, é a busca da evolução, é a busca da melhoria. Queridos, brigadésimo, Joy Paper Economia e Negócios, Record News, um presente muito carinhoso para você. Fátima. Para você também, obrigada a vocês, Fátima. acima de tudo, por esse entusiasmo, por esse otimismo, que é o que a gente quer continuar sempre transmitindo para você. No encontro, toda segunda-feira, às 22h45, reprise às quartas, logo depois da meia-noite, e a qualquer hora no r7.com. Até mais.